É 24 de maio, aguardando os alunos da turma D07TA, 14 horas e 20 minutos. Ok, esse material que nós vamos estudar, ele na verdade foi preparado pela alfândega do Porto de Santos. Essas fotos são reais, tá? São do Porto de Santos mesmo. E eles prepararam um documento bem resumido, chamado Cartilha Despacho Aduaneiro. Ele é uma cartilha no sentido de ser bastante autodidático e de fácil entendimento, ok? Mas antes de eu comentar um pouquinho, eu queria perguntar para vocês o que vocês acharam do trabalho. O que vocês acharam do material? Vocês gostaram? Aquele que é do Sebrae? Muito, professor. Lá dá para aprender muita coisa, né? A parte mais difícil foi fazer o resumo, porque é tanta coisa importante e legal naquele material que a gente não sabe o que colocar e o que não colocar, né? É verdade, Mas foi muito bom o trabalho. Então, eu recomendo que você possa imprimir o material, porque esse material do Sebrae é muito bom. Ele é um material, assim, muito... ele não tem, ele é muito claro, né? Ele é muito direto. E, ao mesmo tempo, ele tem um linguajar bem acessível, porque ele foi feito para atender as micro e pequenas empresas, ok? Esse outro material que nós vamos apresentar, ele também é muito prático, porque ele vai direto ao ponto, ok? Então, é uma cartilha mesmo. Marquinho, você fez o trabalho com quem? Com Pedro. Ah, com Pedro? E aí, foi tudo bem? Ocorreu tudo bem? Tranquilo. Ah, tá, legal. Então, pronto. Então, vamos lá. Vamos para a cartilha, então. Ok? Muito bem, vamos lá. Egito, leia para a gente, por favor. A aduana brasileira se modernizou muito nos últimos anos, principalmente com a implantação do Sistema Integrado de Comércio Exterior, o Siscomex, que permitiu a informatização dos despachos aduaneiros de importação e exportação. Tá, então pronto. Então, ó, essa foto aqui é do Porto de Santos, é grande pra caramba, né? Sim? Muito bem. Marquinho, leia pra gente, por favor. Com isso, a tramitação do documento na alfândega torna-se mais célere, contando com seus prazos, muitas vezes não mais em dias, mas em horas. Isso, então, através do Siscomex, né, facilitou bastante, né, o fluxo dos documentos, inclusive se tornou mais célere. Mais célere quer dizer, se tornou mais rápida, né? E o prazo não mais em dias, mas em horas. Egito, leia essa outra. Mas a celeridade permitida pelo desenvolvimento tecnológico não afasta a necessidade do devido controle pela autoridade aduaneira, residindo aí o desafio de toda a aduana moderna, ser rápida e eficiente. Isso, então, essa aqui é uma observação. Não significa que a tecnologia fez com que ficasse tudo no automático, não é bem assim, né? A implantação, a apresentação dos documentos ficou mais rápida, mas aqui ele fala sobre o grande desafio, né, do controle aduaneiro, que é exatamente essa, ser rápido, mas ao mesmo tempo ser eficiente. Ela é ser rápida, mas fazendo o trabalho que ela tem que ser feito, ok? Esse é o grande desafio. Marquinho, leia esse outro aqui, por favor. Com efeito, atraso na liberação de carga decorre quase sempre de erros no preenchimento das declarações de importação ou exportação ou de falha na instrução do despacho aduaneiro. Ok, obrigado. Então, lembre que quem preparou esse documento foi o Porto de Santos, né? E de acordo com esse documento, que foi elaborado pelo Porto de Santos, quando tem atraso na liberação, ele está dizendo o seguinte: a culpa não é do sistema, a culpa é do ser humano, é da pessoa, é do despachante ou da pessoa que preencheu as declarações de forma incorreta.
ou houve falhas, né, na instrução do despacho aduaneiro. Então, ele está dizendo o seguinte: se tiver algum problema de atraso, a falha é humana, não é do sistema em si. Ok? Muito bem. Egito, lê esse outro. Ao procedermos a uma minuciosa análise dos motivos desses erros, constatamos que a maior parte deles poderia ser facilmente evitada, mediante a adoção de cautelas básicas a serem observadas pelos importadores e exportadores brasileiros, antes da entrega dos documentos à alfândega. Ok, obrigado. Então, ele está dizendo o seguinte, que tudo isso poderia ter sido evitado se houvesse uma cautela, um cuidado no preenchimento dos documentos. É aquela famosa frase, né? A pressa é inimiga da perfeição. Então, às vezes, você faz as coisas meio corrido, um número errado que você digita já era, né? Você tem lá o código lá do Mercosul, lá, a nomenclatura comum do Mercosul, e aí você coloca o número errado. Pronto, ferrou. Né? Cada produto, ele tem uma numeração específica. Então, tem que tomar muito cuidado com o preenchimento. Legal? Marquinhos, leia esse outro aqui, por favor. O título Cartilhas é, aliás, bastante apropriado, já que nossa intenção aqui não é apresentar um manual técnico dirigido a profissionais do comércio exterior. Ao contrário, nosso desejo é difundir informações básicas e chamar a atenção para cuidados simples, como vista a evitar erros elementares, que apesar desses qualificativos, corresponde a quase 2/3 dos motivos de interrupção do despacho aduaneiros. Ok, obrigado. Então, o termo cartilha, ele está dizendo que é muito apropriado porque ele é uma orientação muito simples, muito direta, vai direto ao ponto. Inclusive, de acordo com esse documento, 2/3 dos erros ocorrem por falha no preenchimento daqueles formulários. E aqui ele está dizendo, né? Nosso objetivo, nosso desejo é difundir informações básicas, né, e chamar atenção para os cuidados simples. Então, é isso, né? É ser cuidadoso no preenchimento e prestar atenção em algumas coisas que são bem simples, mas que as pessoas erram na hora de preencher. Ok? Vamos lá. Egito, leia esse outro aqui. Exportação. Local de realização do despacho. O despacho de exportação pode ser realizado em recintos alfandegados de zona primária, que correspondem às IPA, instalações portuárias alfandegadas, em recintos alfandegados de zona secundária, que corresponde ao EAD, estações aduaneiras interiores, em recintos não alfandegados de zona secundária, denominados de REDEX, recintos especiais de despachos aduaneiros de exportação. Ok, obrigado. Eu acho que é interessante vocês copiarem, né? Então, o despacho é realizado em recinto alfandegário, zona primária. O que é zona primária? São essas IPAs aqui, tá? Instalações portuárias alfandegadas. Anota aí no papel, no caderno. Local de realização, zona primária, anota lá, IPA, instalações portuárias alfandegárias. Anota aí, zona secundária, são as EADs, estações aduaneiras interiores. E recintos não alfandegados de zona secundária, chamado REDEX, que são recintos especiais para despacho aduaneiro de exportação. Ok? Anota aí, por favor, ou então tire uma foto. Apesar de que eu acho que anotar, eu acho que grava melhor quando você anota. Ok? Anota lá. Anotou?
É só 2 aqui, professor Paulo. Vou anotar. Tá bom. Oi, Andresa, tudo bem? Oi, professor, tô bem. Como é que você vai? Tô bem. A gente ainda não conseguiu acertar a nossa orientação, né, Andresa? É verdade. Bora marcar essa semana, pode ser? Pode ser. Tá. Só um minutinho que eu vou Só pode melhor dia. colocar aqui. É, Dani. Pronto, Egito, você já copiou? Já, professor? Já. Ok, beleza. Tratamento diferenciado para exportação. Andresa, você consegue ler, por favor? A alfândega do Porto de Santos, como forma de esforço do país para o aumento das exportações, processos de despacho são 7 dias por semana e 365 dias por ano. Para tanto, a alfândega funciona para exportação não só nos dias úteis, mas também aos sábados, domingos e feriados através do seu plantão fiscal. Ok, obrigado. Então, uma informação interessante. Eu não sei como é que funciona os outros portos no Brasil, mas o Porto de Santos, ele funciona praticamente 7 dias por semana, 365 dias por ano, ok? Então, ele funciona direto, sábado, domingo, feriado, eles funcionam direto, tá? Então, isso aqui ajuda pra caramba, né? Antigamente, por exemplo, atracava um navio no final de semana. Então, ele ficava parado sábado e domingo. Então, 2 dias que fica parado é um prejuízo muito grande, tanto para quem está despachando ou para quem está enviando. Quem é que está aí? Daniele, você está aí, Daniele? Quem é que está? Não está, né? Oi, Daniele, você está ouvindo a gente? Oi, professor, estou ouvindo, sim. Você consegue ler, Daniele? Sim, eu só não vou conseguir ler porque eu estou dirigindo. Está muito baixo, aumenta o volume, está muito baixo. Você está ouvindo agora? Mas está muito baixinho. Veja aí. Melhorou? Melhorou, mas pode ler. Nos fins de semana e feriados, os auditores fiscais de plantão estão autorizados a recepcionar os documentos de exportação e proceder à conferência aduaneira e desembaraço das mercadorias. Sempre que o prazo final para a confirmação do embarque da mercadoria para o exterior deadline ocorrerem feriados, sábados, domingos ou até às 12 horas da segunda-feira, o que deve ser comprovado por declaração escrita da agência marítima responsável. Ok, obrigado. Então, o final de semana, feriados, auditores fiscais estão autorizados a receber os documentos, tá? Deixa eu só dar um ok aqui, só um minutinho. É o Isaías que está entrando. Beleza, show. Vamos falar então agora sobre as etapas do despacho de exportação. O Egito, você pode ler, por favor? Alô, não estou ouvindo. Você está aí, você está aí na sala, Egito? Alô? Isaías, você está aí na sala, Isaías? Boa tarde, professor. Oi, tudo bem, Isaías? Você consegue ler, Isaías? Tá, dá para ler, sim. Então tá, leia pra gente. Quem entrou foi o Pedro.
Etapa do despacho de exportação. De forma resumida, o despacho de exportação está sujeito às seguintes etapas. Ok, obrigado. Vamos lá, vamos ver as etapas. Tá? Primeiro é o registro da DDE. O que quer dizer DDE? Está escrito aí no texto. Pedro, você consegue ler? Declaração para despacho de exportação. Isso. Então, anota aí no caderno. O que é DDE? Declaração para despacho de exportação. Declaração para despacho de exportação. DD, declaração de despacho. Tá? Dani, você consegue ler, por favor? Consigo, professor. O registro da declaração para despacho de exportação inicia o despacho de exportação na formulação de declaração de despacho de exportação. O sistema aproveitará os dados e informações do registro de exportação já obtidos anteriormente. Em casos específicos previstos na legislação, o despacho é feito através de declaração simplificada de exportação. Hipótese em que é dispensado isso aí eu não sei o que é, o RE. Tá lá em cima, você acabou de ler. Registro de exportação. Tá, o registro de exportação. Tá? É melhor vocês anotarem e prepararem um glossário, né, das principais palavras. DDE é declaração de despacho de exportação. Ok? RE, registro de exportação. DSE, declaração simplificada de exportação. Ok? Beleza? Já anotaram? Posso passar para outra? Vamos lá. Confirmação da presença da carga. Ok? Isaías, você consegue ler, Isaías? Alô, câmbio. Isaías, você está na sala, Isaías? Isaías na escuta. Pedro na escuta. Pedro na escuta. Oi, professor. Tô aqui. Oi, Pedro. Você consegue ler? Consigo sim, professor. Só um instante. Então leia. Confirmação da presença da carga. Esta etapa se refere à confirmação da presença da carga pelo depositário em recinto alfandegado ou pelo exportador em local não alfandegado. Tá? Ok. Então, o que é confirmação? Essa etapa é a confirmação da presença da carga pelo depositário. Olha, a carga está aqui, tá? Okay? Então, primeira coisa é a confirmação da presença da carga. A carga chegou, a carga vai sair. Depois, a segunda etapa é a recepção dos documentos. Tá? Quem é que pode ler para a gente? Andresa, você consegue ler? Consigo, professor. Tá. Recepção dos documentos. Após a informação da presença da carga, ocorrerá a recepção dos documentos do despacho, que consiste na entrega pelo exportador dos documentos instrutivos do despacho e registro de tal fato no sistema pela aduana. Ok? Então, a confirmação da carga, chegou a carga, você vai agora dar entrada, né? E o pessoal, na ótica do porto, ele vai receber os documentos. Ok? Aí depois nós temos o que nós chamamos de parametrização. Parametrização, tá? Quem é que pode ler? Marquinho, você consegue ler, Marquinho? Sim. Então leia. Parametrização. Registrar no sistema a recepção do documento instrutivo do despacho. A próxima etapa será a parametrização, ou seja, a seleção pelo SICOMEX dos despachos de exportação para um dos seguintes canais de conferência aduaneira, verde, laranja ou vermelho, submetendo-se aos seguintes procedimentos. Tá? Então, o que você vai fazer? Nós já vimos nos outros materiais, tá? O documento, ele é parametrizado, tá? Então, nós temos aqui, na verdade, 4 cores, né? Verde, laranja, vermelho e cinza. Né? Quem é que pode ler para a gente? Por gentileza.
Daniele, você consegue ler? Daniele? Alô? Câmbio. Isaías, consegue ler? Isaías? Canal verde. São dispensados o exame documental e verificação da mercadoria. O desembaraço é feito automaticamente pelo Sicomex. Canal laranja é realizado apenas o exame documental, dispensando-se a verificação da mercadoria. Canal vermelho, o despacho é submetido tanto ao exame documental quanto à verificação da mercadoria. Ah, ok. Então, o sinal verde, ele passa direto, tá? Sinal verde é autorizado direto. Sinal laranja, ele vai olhar o documento, se está tudo ok o documento. O sinal vermelho, eles analisam o documento e analisam a mercadoria. E o sinal cinza, eles analisam o documento, analisam a mercadoria e analisam se os impostos todos foram pagos. Ok? Então, geralmente, a parametrização cinza é quando há suspeita que a mercadoria pode ter sido, sei lá, contrabandeada, coisa do gênero. Bom? Beleza? Isso aqui a gente já viu no outro documento, né? Quem pode ler esse outro aqui? Andresa, pode ler? Posso. Após gente. a parametrização, os despachos de exportação selecionados para os canais laranja e vermelho serão distribuídos para os auditores fiscais da Receita Federal para análise. Ok, beleza. Deixa eu puxar aqui no documento, só um minutinho. Muito bem. Isso aqui também é importante vocês anotarem, tá? O que quer dizer AFRF? Auditor Fiscal da Receita Federal. Certo? Anota aí no caderno, auditores fiscais da Receita Federal. Peraí, professor, rapidão. Anota aí. Já. Ok, obrigado. Aí nós temos a próxima etapa, que é o famoso desembaraço. O que é o desembaraço? Andresa, leia para a gente, por favor. Uma vez designado o AFRF, O que é AFRF? Quer dizer o quê? Alguém sabe? Alguém pode contribuir? O que quer dizer AF? Auditores fiscais da Receita Federal. Isso, por isso tem que anotar. Tá? Os auditores, aqui no caso está no singular, né? O auditor fiscal da Receita Federal. Continua, Andresa. Ela saiu, professor. Ela saiu, foi? Voltou agora. Oi, Andresa, caiu a ligação, foi? Alô? Oi, professor. Caiu, foi a minha internet. Caiu a conexão, né? Você consegue ler? Consigo. Uma vez designado o AFRF, fará o exame documental. O que é AF? O que é AFRF? Auditores fiscais da Receita Federal. Isso, o auditor fiscal da Receita Federal continua. Fará o exame documental do despacho, caso o mesmo tenha sido selecionado para o canal laranja, conferindo se os dados constantes na DDE ou DSE coincidem. Pessoal, o que é DDE? O que é DDE? O que é DDE? Declaração de despacho de exportação. Isso, declaração de despacho de exportação. E o que é DSE? Declaração simplificada de exportação. Isso, declaração simplificada de exportação. Continua.
coincidem e se harmonizam com as informações da documentação instrutiva do despacho. Isso. Então, o auditor fiscal vai examinar o documento se está tudo ok. Tá? Se está tudo certo, está conferindo, ok? E aí, vamos lá. Quem pode ler esse outro slide? Se acontecer de pegar vermelho, Caso o despacho tenha sido selecionado. Lê aí, né? Pode ler. Caso o despacho tenha sido selecionado para o canal vermelho, o auditor fiscal da Receita Federal efetuará o exame documental e a verificação da mercadoria. O desembaraço da mercadoria será necessariamente registrado no sistema pelo auditor fiscal da Receita Federal responsável. isso, obrigado. Então, caso o despacho tenha sido canal vermelho, então não é só o documento, né? Ele vai verificar também a mercadoria. Ok? Aí nós temos o próximo passo, que é o registro dos dados de embarque. Quem é que pode... Quem é que está na sala? Deixa eu entrar aqui na sala. Bom, Marquinho, Daniele, Isaías, Pedro e Andresa. Isaías, você consegue ler? Isaías. Alô, câmbio. Posso ler, Isaías, me professor? escuta? Acho que nem sei se está na sala. Daniele, você consegue ler? Consigo. Registro dos dados de embarque. O transportador registrará os dados de embarque imediatamente depois de realizado o embarque da mercadoria para o exterior, com base nos documentos por ele emitidos. Ok, obrigado. Aí nós temos aqui o que nós chamamos de averbação de embarque. Quem pode ler? A averbação é o ato final do despacho de exportação e consiste na confirmação pela fiscalização aduaneira do embarque da mercadoria. Tá, então a averbação é o ato final, que é a confirmação, certo? Que está tudo ok. Tá? Vamos agora para o próximo. Quem pode ler para a gente? A averbação será feita no sistema após a confirmação do efetivo embarque da mercadoria e do registro dos dados pertinentes pelo transportador. Ok, então essa averbação, que é a confirmação, é feita pelo sistema. Tá? Vamos lá. Próximo slide. Quem é que pode ler, por favor? Marquinhos, você consegue ler? Sim, professor. Registrado os dados do embarque, seus dados informados pelo transportador coincidirem com os registrados no desembaraço do DDE, que significa Declaração para Despacho de Exportação, e o DSE, que significa Declaração Simplificada de Exportação. Haverá averbação automática do embarque pelo sistema. Caso contrário, a alfândega irá analisar a documentação apresentada, confrontando-a com os dados relativos ao desembaraço e ao embarque, efetuando-se a chamada averbação manual com ou sem divergência. Sem divergência. Ou seja, está dando tudo ok. Aí nós temos aqui o que nós chamamos de emissão do comprovante de exportação. Concluída a operação de exportação, com a sua averbação no sistema, será fornecido ao exportador, quando solicitado, o documento comprobatório de exportação emitido pelo Siscomex, na unidade de despacho da mercadoria. Então, sem esse documento, fica complicado, não dá para você despachar. Tá? Vamos falar sobre os prazos médios de despacho de exportação. Beleza? Quem é que pode ler? Daniele, você pode ler? Posso, professor. O despacho de exportação processado através do despacho de declaração de exportação será parametrizado no Siscomex após a entrega na equipe de despacho de exportação do envelope contendo os documentos instrutivos do despacho. Tá, continua.
Vou continuar. Estando a declaração do despacho de exportação corretamente instruída, o desembaraço das mercadorias ocorre via de entrega nos seguintes prazos. Se os documentos são entregues no período da manhã... Ok, então isso aqui é o documento lá da cartilha, tá? Então vamos lá. Se for verde, é automático no mesmo dia. Se for laranja, no mesmo dia. E se for vermelho, no dia seguinte. Ok? Se os documentos são entregues à tarde, então fica assim, verde é automático no mesmo dia, o laranja é no dia seguinte e o vermelho no dia seguinte, tá? Vocês lembram a diferença do verde, laranja e vermelho ou não? Quem é que lembra? Eu não lembro. Lá, o verde, ele é automático, ele passa direto. Ok? O laranja, eles verificam só o documento, né? E o vermelho, eles analisam o documento e a mercadoria para ver se está tudo ok. Tá? E o cinza, eles verificam o documento, a mercadoria e eles verificam se os impostos foram devidamente pagos. Tá bom? Ok. Bora continuar. Quem é que vai ler agora? A Andresa está aí? Quem é que está aí na sala? Deixa eu entrar aqui na sala. É que eu fico no slide. Ó, então nós temos... Ah, tem o Pedro. Opa, Mayumi entrou. Oi, Mayumi, tudo bem com você? Oi, Mayumi. Oi, Mayumi. A internet dela tá ruim, professor. Ela colocou É, uma né? mensagem. Tá bom. O Pedro, você consegue ler, Pedro? Consigo sim, professor. Ah, então leia para a Quando- gente, Pedro. Certo. Quando o despacho de exportação é processado através da declaração simplificada de exportação, a parametrização ocorre logo após o registro. Neste caso, a entrega dos documentos a esta alfândega ocorrerá somente para os canais laranja ou vermelho, valendo os mesmos prazos acima mencionados. Isso, ok, obrigado. Muito bem, quem pode ler esse outro? Em caráter excepcional, os despachos de exportação com um deadline iminente serão tratados com prioridade, reduzindo-se ainda mais os prazos acima, com vistas a garantir o embarque das mercadorias para o exterior. Ok, obrigado. Essa expressão deadline é muito utilizada no jornalismo, né? Dead quer dizer morte, né? Linha da morte. É como se fosse assim, o prazo limite, a data limite, entendeu? Então, esse termo também é usado aqui na exportação e importação, né? Então, eles também têm esse deadline. Ó, em caráter excepcional, os despachos de exportação com deadline iminente, com data muito próximo, né, serão tratados com prioridade, reduzindo-se ainda mais os prazos acima, com vistas a garantir o embarque das mercadorias. Então, quando uma mercadoria ele tem uma data específica, eles dão uma prioridade, dão um valor, dão uma preferência. É isso que ele está dizendo aqui. Tá bom? Beleza? Vamos lá para a próxima. Para evitar problema de exportação, quem pode ler? O exportador deve ser muito cuidadoso na escolha de seu representante legal, na hipótese de contratar os serviços de um despachante aduaneiro. Procure obter informações sobre sua qualificação profissional. A escolha de um profissional competente pode evitar muitos problemas, uma vez que este agirá em nome do exportador. Tá, ok? Então, é o que você acabou de ler, né? O exportador tem que ser muito cuidadoso na escolha do representante legal, né? Na hipótese de contratar o serviço de um despachante aduaneiro, procure obter informações sobre sua qualificação profissional. A escolha de um profissional competente pode evitar muitos problemas. Então, desde o início que nós estamos lendo essa cartilha, e o próprio Porto lá de Santos, ele sinalizou que quando acontece um erro, uma falha, geralmente a falha é humana, não do sistema propriamente dito.
Por isso que, para evitar problemas, a empresa tem que pesquisar muito esse profissional, ok? Muito bem, quem pode ler esse outro aqui? Isaías, está conseguindo ler? Alô, Isaías? Quem é que está na... Deixa eu entrar aqui nas... Solicite à Secretaria da Receita Federal a instalação do Siscomex na própria empresa. Com isso, o importador poderá acompanhar diretamente de seu próprio escritório todo o andamento do despacho. Ok, obrigado. Então, você pode baixar... Na verdade, você pode baixar o Siscomex, só que antes de você abaixar no Siscomex, você tem que fazer o registro no Radar, que é um site da Receita Federal, para que ele vai gerar um número. Se você não tiver esse radar, você não consegue navegar dentro do Siscomex. Tá bom? Muito bem. Quem é que pode ler esse outro aqui? Andresa, você consegue ler? Consigo. Comparecer para acompanhar a conferência física da mercadoria com a máxima brevidade possível. Muitos despachos sofrem atraso porque o exportador ou seu representante legal demoram em comparecer ao recinto para acompanhar a conferência da mercadoria. Tá, muito bem. Então, chegando mercadoria, sendo comunicado, né, tem que ir o mais rapidamente possível, né, para acompanhar junto com o auditor fiscal lá da Receita Federal. Tá bom? Muito bem. Outra, quem pode ler essa outra aqui? Dani, você consegue ler? Consigo, professor. Entregar o quanto antes possível os documentos para análise da fiscalização. Enquanto os documentos não são entregues, a alfândega não pode iniciar a análise do despacho. Tá, então, a providência do documento é fundamento para que tenha agilidade. Tá? Na verdade, é um trabalho em conjunto, né? Você tem o sistema, você tem de um lado, na ponta, o cliente, né, que ele pode ser representado pelo despachante aduaneiro, e ele tem o auditor fiscal da Receita Federal, que vai conferir. Né? Então, quanto mais rápido você providenciar a documentação, mais rápido é o andamento do processo. Né? Vamos ver aqui alguns cuidados básicos, né? Alguns alertas aqui do Porto de Santos em relação a isso. Tá? Marquinhos, você pode ler? Sim, professor. Leia lá. Cautelas básicas no preparo do despacho de exportação. Cuidados gerais. Verificar o correto enquadramento da operação e o seu valor declarado na nota fiscal e o mesmo informado no despacho. Observar se a descrição da mercadoria é peso bruto declarado no DDE e o DSE. O que é DDE e o que é DSE? Declaração para despacho de exportação. DSE é declaração simplificada de exportação. Ok. Estão compatíveis com o descrito na nota fiscal. Isso, obrigado. Show de bola. Tá? Muito bem. Quem é que pode ler esse outro aqui? Classificar corretamente a mercadoria conforme a sua posição tarifária. Apresentar a primeira via da nota fiscal corretamente preenchida, com a descrição detalhada da mercadoria, quantidade, peso e demais elementos para uma perfeita identificação. Na exportação de maquinário, informar na descrição de mercadoria o modelo e o número de série do equipamento. Ok. Então, como você acabou de ler, né, o preenchimento, né, tem que ser... Na verdade, tudo tem que ter um cuidado muito grande, né? O preenchimento do formulário, a entrega da documentação, né? A descrição tem que ser detalhada, qual é a mercadoria, qual é a quantidade, qual é o peso, todos esses elementos são importantes, ok? Muito bem. Vamos lá, vamos para o próximo. Quem pode ler esse outro aqui? Antes o registro da declaração no Siscomex, verifique com bastante atenção todas as informações nela contidas. Uma
Declaração de despacho de exportação ou uma declaração simplificada de exportação preenchida com erro certamente irá provocar atrasos. Ótimo. Então, como vocês estão vendo, o preenchimento da documentação tem que ser feito com muito cuidado, com muita cautela. Não pode ter nenhum tipo de erro. Verifique sempre se o número da nota fiscal referente à mercadoria que será exportada está corretamente indicada no despacho. Então, tudo tem que estar perfeito o preenchimento. Se tiver algum problema, já era. No caso de mercadoria em recinto alfandegado, observar se a presença de carga foi informada no sistema. E tratando-se da mercadoria em REDEX, apresentar cópia da tela informações da presença de carga, averbada manualmente pelo depositário da carga. Ok? Apresentar certificado de origem para café, certificado sanitário para carne, certificado de classificação para soja, quando se tratar de despacho desses produtos. Então, certificado de origem, se for café, certificado sanitário, se for carne, certificado de classificação, se for soja. Tá? Cada uma delas tem uma exigibilidade diferente. Ok? Paramos por aqui. Fechamos aqui. Fechamos aqui. E aí eu quero mostrar para vocês um documento que é o seguinte. Só um minuto, por favor, tá? Aqui, fibra. Eu vou compartilhar a tela, que é a tela da sala. Quando tiver ok, me avisem. Tá ok? Tá, professor? Ok. Muito bem. Então, desce, 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 desce. Muito bem, muito bem, muito bem. Aqui. Muito bem. Tem duas cartilhas, tá? Ok? Tem a DUE, que é a Declaração Única de Exportação, e a cartilha do despacho aduaneiro. Se você clicar aqui, você vai entrar no site que vai mostrar exatamente esse material que a gente está estudando, tá? Então, quem puder, como ele tem site, tem que copiar e colar, tá? Ó, esse aqui é o documento que a gente está estudando. Tá? Essa aqui é a cartilha, tá? E tem todas as nomenclaturas aqui, tá? Beleza? E tem aqui os contatos também, tá? Com endereço e telefone. Então, quem puder, depois com o tempo baixar esse documento, vai ser bastante útil, tá? Deixa eu vir para cá. Deixa eu só fazer a chamada. Eu já fiz a chamada, tá? Então, nós estamos com o Marco Aurélio, o Pedro, a Daniele, Isaías, a Mayumi e o Lucas Egito, né? Que entrou, e o Isaías entrou também, mas ele saiu, tá? Então, a gente tem o nosso próximo encontro na quarta-feira, então, beleza? Tudo bem? Tudo bem, obrigada, professor. Todo mundo conseguiu fazer o trabalho direitinho? Sim. Todo mundo? Vocês tiveram dificuldade? Não? Foi tudo ok? Não, foi tudo bem. Eu gostei. Tá. Foi bem tranquilo, né? Sim. Ah, então tá bom. Então a gente se vê quarta-feira, tá? Tá bom, obrigada, professor. Ok, um abraço. Boa tarde, Tchau, tchau. doutor. Tchau, tchau. Boa tarde aí, até quinta-feira. Boa tarde.